R$ 106.935,67. Esse foi o valor líquido que esse cliente recebeu na venda da sua carta contemplada no valor de R$ 247.700. E para você entender melhor como ele conseguiu isso, eu preparei um resumo. Para começar, eu tirei um print e preservei aqui alguns dados mais sensíveis. E o cenário atual é: a carta de crédito é de R$ 247.700, com um prazo restante de 197 parcelas de R$ 1.656,20. Ele pediu uma entrada de R$ 110.200 e tem uma taxa de transferência de R$ 3.500 cobrada pela administradora. E o resultado é: a carta que vale R$ 247.700, ele pediu uma entrada de R$ 110.200, o que equivale a 44,48% do valor do crédito. E a diferença entre o que ele pediu e o que ele pagou de parcela até a contemplação ficou em R$ 106.935,67, que é o lucro líquido dele. Claro, eu não coloquei aqui dedução de imposto de renda ainda. E para você entender melhor como ele chegou nesse resultado, eu joguei esses dados no simulador para você visualizar. Então vamos lá, para ele ter esses 247.700 líquido, qual foi o planejamento que ele realizou? É simples, ele fez uma carta de 353 mil aproximadamente, num prazo de 200 meses, foi contemplada no terceiro mês, ou seja, ele fez em 200, foi contemplada no terceiro mês e você visualizou que ele ainda tem 197 parcelas, né? Então uma taxa ali, na média ali de 22% com 1% de fundo de reserva. A parcela integral desse projeto, ela fica em 276,22. Só que aí é que tá, ele não pagou parcela integral. Para quem vai vender a carta depois de contemplado, quanto menos você investir até a contemplação, mais lucro você tem na venda. Por isso ele optou pelo cenário de meia parcela até a contemplação. Falando de lances, a estratégia que ele utilizou é de 30% fixo e embutido, o que equivale a um valor de 106, 157,14 sobre o valor que ele contratou. Dessa forma, ao ser contemplado, ficou líquido para ele retirar 247.700. Para quem não entende muito sobre como funciona o lance embutido, significa dizer o seguinte: você tem um crédito total e desse total você calcula 30%. Esse vai ser o lance que você vai ofertar. Ao ser contemplado, esse valor você não vai ter que pagar do seu bolso. Então, qual que é o benefício? O benefício é que você não pagando do bolso, você não se descapitaliza. É importante você saber que, ao mesmo tempo que você não paga esse lance, logo você também não vai levar o crédito cheio. Esse valor equivalente ao lance, ele vai ser amortizado do teu crédito a receber e também vai ser amortizado do teu saldo devedor, ou seja, o que você vai pagar. Então, ou o prazo vai diminuir, ou o valor das parcelas vão diminuir proporcionalmente ao valor ofertado de lance. Essa é uma excelente estratégia para quem tem o objetivo de vender a carta e ganhar com isso. Por quê? Porque ao vender a carta, você vai pedir uma entrada. Essa entrada ela tem que ser o suficiente para você ter o seu investimento de volta e mais o ágio, que é o seu lucro. Então, à medida que você investe menos possível, maior é o seu lucro na venda da carta. Então você pode verificar que se ele fosse pagar parcela normal até a contemplação, a parcela dele seria 276. Por isso ele optou por meia parcela, 50% da parcela até o momento da contemplação. O que proporcionou a ele, ao invés de nessas 3 parcelas investir mais de R$6.000, ele investiu apenas a metade, sendo 3 parcelas equivalente a 3.264,33. Dessa forma, ele consegue reduzir os aportes, né, pela metade até o momento da contemplação, fazendo com que ele lucre mais depois na venda da carta. E aqui está de forma mais detalhada, ou seja, as 3 parcelas de 1.088,11, sendo 50% do valor original, resultou no investimento até a contemplação de 3.264,33, valor que, desses 110.200 que ele pediu na entrada, ele está recuperando esse valor de 3.264 e a diferença é lucro. Agora eu preparei alguns exemplos de aplicações tradicionais para você verificar e comparar com esse modelo que eu acabei de apresentar. Digamos que você queira ter o mesmo retorno financeiro que você viu agora, através de uma aplicação convencional. O cenário seria esse aqui. O objetivo é ter de rendimento a mesma coisa que o modelo anterior proporcionou, tendo também um aporte mensal de R$ 1.088,11, que é o mesmo valor de aporte mensal do modelo anterior. E vamos considerar uma taxa de 1% ao mês de rentabilidade. Esse é o prazo que você precisa para poder ter de rendimento a mesma coisa que o modelo anterior. Você precisa de 115 meses, fazendo os aportes de R$ 1.088,11 a uma taxa de 1% ao mês, para que você tenha um total de aporte de R$ 125.132,65 e um total a retirar de 232, isso depois de 115 meses, tá? E tendo então a diferença do que você aportou para o total que você vai retirar é o que você obteve de rendimento nesse período, R$ 107.745,18, ou seja, para você lucrar a mesma coisa, ter de rendimento a mesma coisa do modelo anterior nesse cenário, você precisaria de 115 meses. Agora vamos imaginar mais um cenário. Digamos agora que o objetivo não é ter de rendimento 106 mil, mas sim, contando com o aporte mais os rendimentos, chegar a 106 mil. Nesse formato você tem o seguinte cenário: o objetivo de 106 mil com o mesmo aporte de 1.088,11 a 1% de taxa de juros mensal,
você precisa de 69 meses, que vai resultar em 75 mil de aporte, e durante esse período você vai ter 31.856, que juntos somarão 106.935,67 para você sacar. Ou seja, você precisa de 69 meses, e desses 69, só 31 foi rendimento, lucro líquido, o restante foi aporte que você fez durante esse período. Agora você pode se perguntar, mas e o consórcio? Como é que fica se ele demorar muito para contemplar? Essa é uma boa pergunta, mas de fato você tem que contar com essas possibilidades. À medida que o consórcio vai avançando, você vai pagando, você vai aumentando o acúmulo de aporte. Logo, na hora de vender essa carta, o teu rendimento, ou seja, o que você vai ter de lucro a receber, vai ser menor do que se tivesse contemplado logo no início. Por isso eu preparei um exemplo para você verificar em até quanto tempo você teria pelo consórcio lucro, ou ainda pelo menos empataria com a aplicação financeira convencional que eu acabei de mostrar. Então, só para acompanhar o raciocínio, você precisou de 69 meses para ter um rendimento de 31 mil, sendo que você precisou aportar 75 mil para ter esses rendimentos de 31 mil, sacando assim 106.935. No consórcio, você, pelo menos para dar empate, ou seja, não estamos nem falando de lucro maior, né? Você teria que vender essa carta naturalmente por 110.200, que é o que a gente vem mencionando desde o início, e ainda assim, com 72 meses, você lucraria a mesma coisa de que um modelo convencional que eu acabei de mostrar. Então, dentro desse período, você fez aportes de 1.088,11 durante 72 meses, somando aqui 78 mil de aporte, vendendo a carta por 110.200 e lucrando 31.856, que ainda assim vai empatar com a aplicação financeira convencional, tá? Então você precisaria de 72 meses para pelo menos empatar com a aplicação financeira convencional. Isso quer dizer que, se você for fazer aportes mensais e comparar com uma aplicação financeira convencional, e comparar com o mesmo valor de aporte numa parcela de consórcio nesse projeto de meia parcela para vender a carta depois de contemplado, se o consórcio contemplar em até 72 meses, você ainda lucra a mesma coisa que você lucraria numa aplicação financeira convencional. Qualquer situação de contemplação antes disso, o consórcio sai ganhando muito mais nesse cenário que eu acabei de mostrar. E uma observação, nessa conta eu não coloquei as correções anuais pelo INCC das parcelas, porque também os aportes mensais da aplicação financeira convencional eu também não coloquei essa valorização. É isso, se fez sentido para você e você deseja se aprofundar e conhecer melhor esse sistema e as possibilidades que ele pode lhe proporcionar em termos de rendimento, retorno financeiro e alavancagem, me manda uma mensagem que a gente pode conversar e você vai entender tudo sobre o modelo.